वो दिन कितने प्यारे थे Aqueles dias foram tão adoráveis. Estes dias também são tão adoráveis. O dia quando o Baba estava conosco e o dia quando o Baba ainda está conosco. Versões elevadas de Baba Dada. De acordo com a aproximação do tempo, o que Baba Dada deseja ver em cada filho? क्या देखने चाहते हैं जो कहती है Você tem que colocar isso na prática, na forma prática. जो सोचते हो वो स्वरूप O que você pensa por causa da herança do pai e o seu direito de nascimento é liberação e liberação em vida. जन्म सदाधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति सभी को निमंत्रण Este é o convite que você dá a todos, não é? Venha e adquira a sua herança de liberação e liberação em vida. अपने से पूछो Então, pergunte-se: मुक्ति धाम में eu quero experimentar a liberação का अनुभव na terra de liberação? वास सत्युग Eu quero experimentar a liberação em vida na idade de ouro? अब संगम युग में Ou eu quero criar os sanskars de liberação e liberação em vida agora, na idade da confluência? आप कहते हो कि É porque você fala nesta época de que vocês são aqueles que estão criando o mundo divino com os seus sanskars divinos. संसार बनाने वाले अपने संस्कार से नया Nós estamos criando um novo mundo com nossos sanskars. E então, os sanskars de liberação e liberação em vida têm que ser feitos de forma a emergi-los agora, na idade da confluência, não é? E então verifique se a sua mente e intelecto se tornaram livres de todas as escravidões. मुक्त हुए हैं क्योंकि भ्रमण जीवन में Na vida Brahmin, você se torna livre de muitas coisas que eram escravidões na sua vida passada. मुक्त हुए हो लेकिन Entretanto, você está livre de todas as escravidões? Mas ainda existem algumas escravidões que amarram você em escravidão a elas? अपने बंधन में बांधता है इस भ्रमण जीवन में
para experimentar liberação, e liberação em vida é a grandeza da vida Brahmin. Porque na Idade de Ouro, você não terá o conhecimento de uma vida de liberação ou de uma vida de escravidão. Filhos, eu estou sempre com vocês. Avyakti Parivar, uma família de anjos unidos no amor por um. Om Shanti. Om Shanti, Merciful bestower, doador misericordioso. to automatically Dar receive. significa receber automaticamente. Torne-se um mestre doador e definitivamente continue a dar às almas, sejam elas brahmins ou almas em contato e relacionamento. Seja altruísta e dê a eles a experiência de felicidade, paz, bem-aventurança e amor. Você tem que dar, e dar significa receber. Quem vier na sua frente, a qualquer momento, deve definitivamente voltar com alguma coisa. Tendo vindo até vocês, mestres doadores, eles não devem ir embora de mãos vazias. Om Shanti. Om Shanti, bem-vindos a Avyakti Parivar. Hoje é o dia 19. Misericordioso e doador. Dar significa receber automaticamente. Agora vamos ouvir Mohini e Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Doing well. Ok, vocês estão bem? Whenever Baba speaks, Quando o Baba fala, it takes us back. We nos leva de volta e começamos a pensar. am I embodiment of what Baba Eu is sou saying? a personificação do que Baba está Have dizendo? I become that? Eu me tornei Do I aquilo? have those experiences? Eu tenho aquelas experiências? Yeah, that's what we start asking ourselves. Isso é o We know. que começamos a nos perguntar We e can be, sabemos, yeah, if we podemos proper ser, attention se prestamos atenção to what Baba adequada is saying. em relação àquilo que Baba está dizendo. Durante o dia, se eu tenho atenção, Baba isso wants us to significa experience que Baba quer que inheritance experimentemos a herança da idade da confluência. now. Sometimes parents give inheritance. Agora, os pais Children dão a inherit. herança aos Sometimes they pais leave inheritance. no momento. Às vezes And eles they deixam uma get herança parents, children get after parents e os go filhos away. recebem depois que os pais So those foram who have embora. inheritance, you will see Aqueles their que life, têm a herança, they don't have to work hard na vida deles, eles não precisam trabalhar duro, because they keep using inheritance. porque eles usam a herança.
I think most of us have this experience, right? Eu penso que a maioria de nós tem essa experiência, That you não are é? constantly, Que você está you have a resource there, constantemente, você tem um recurso ali. so you never feel like concerned what will happen. Você não fica preocupado com o que possa acontecer, você tem o So same is suficiente. what Baba is saying, E é o mesmo o que Baba está falando, that you should be able to experience que você deveria ser capaz de experimentar a liberação em vida. that means while living Isso significa que, enquanto vivendo na idade da confluência, você tem a experiência da idade de ouro, Satyuga. now that is only possible if I live E isso só é possível physically in my world, right? But se then eu I have vivo to create internamente. also divine Isso. world, right? Você também tem que criar um mundo So that means divino. E isso Baba significa, says, é por isso que Baba yesterday also diz, Baba said, you have to ontem liberate também others. Baba disse, você também tem que liberar outros também. And you know, we could keep our chart Nós poderíamos manter o nosso registro was under no fim da sanskar, tarde, saber das influências dos or influence of sanskars, circumstances, ou a or influência das circunstâncias ou de outros, que eu fiz algo, ou eu disse algo. Isso é escravidão. I think it's lot of subtle attention we will need to pay. Eu penso que temos que prestar muita atenção sutil para And it could be flying stage, it could be angelic receber a herança de Baba. Poderiam ser vários estágios, o estágio voador, o estágio angélico, e aí eu estaria completamente livre da escravidão, da mente, do corpo, dos elementos, everything around me, tudo ao meu redor, de tudo ao meu redor. not touched by anyone's sanskars. Não seria tocado pelos sanskars de ninguém, nem dos meus próprios sanskars velhos. I think that's where, again, Eu penso que é the signals onde o nosso sinal Avyakti be master, entra, bestower. seja um master doador. And when you give, you receive. E quando você dá, você recebe. So we think receiving is Então pensamos someone que gives me. receber é quando alguém me dá algo. I don't know if Shiv Baba Eu não sometimes sei look at se Shiv Baba olha para nós e vê quanto nós estamos dando. Baba está nos dando tanto. I think when he will start thinking that, Eu penso que quando ele vai começar a pensar, ou se ele pensará, his ocean of knowledge, nós seríamos capazes de dar. Ele é o oceano ocean de of conhecimento. giving Ele continua dando conhecimento, o oceano de amor continua dando amor, mas ele nunca mede isso. in return to Baba, never. Ele nunca mede o que damos em retorno Today I was para thinking, ele. there is such a, Hoje eu estava in pensando, universe, such a mechanism which is not visible. existe um mecanismo universal que não é visível About karmas, right? Very sobre invisible. karma, certo? É muito Who is invisível. keeping account? How Quem does está it mantendo happen? a conta, como ele acontece, That even elements are very sensitive. e encontramos até que os elementos são muito sensíveis para tudo. So I think this tomorrow full day, if we pay Eu attention, penso que amanhã o dia todo, se prestarmos atenção, that I have to give, eu tenho que dar. I know that at one place the souls had some kind of difficult sanskars. Em algum lugar, almas So tinham Dadi sent one sanskars difíceis. Em um lugar, 2 anos atrás, that country. eu fui visitar aquele centro, aquele Told país. everyone, angel come, angel do this,
idade chamava I was todos de surprised anjo, by the anjo venha, anjo faça isso, seriousness porque of their sanskars. eu fiquei But she didn't impressionada understand porque elas eram difíceis, every time mas assim, que in idade fazia. angel smile, angel come, angel do. And E I ela was sorria e chamava, appreciated venha that anjo. so much. E eu apreciei isso, ela nos amava tanto. Whatever their reaction or response was, Independente da reação, da resposta, angels, ela diria, anjo faça isso, anjo that is faça one aquilo. way also Essa é uma maneira for the também souls who have some particular kind of sanskars. que você está com Because you essas don't have almas to que notice têm that, or sanskars em particular, você não quer notar isso, a tarefa tem que and ser feita. after few years, E eu sei que depois de alguns I anos, know that there is a big change. houve uma grande mudança. First thing is that she was able to live there. A primeira Because coisa I think foi even there que was ela a era time capaz de morar ali that she keeps saying it. e tinha muita reação, That's the sanskar of a master bestower, right? mas esse é o sanskar daquele que é um Not see what is there, master doador. Não ver o que está ali, but always have the vision of mas sempre ter a what visão everyone should be. de como todos deveriam Sometimes when we ser. say should be, then Quando again people dizemos disappoint. deveriam But ser, they're not like that. podemos ficar desapontados porque elas não são assim. Eles, So elas não são our assim. being, our nature Então, o nosso ser, a nossa of master natureza bestower de mestre doador is to be selfless. é de ser altruísta. You see, when you want to talk to your plant, you talk very sweetly, nicely. Quando você quer falar com a sua planta, você fala de uma forma muito doce, bonita, mas por alguma razão ela não cresce muito, ou talvez não dê muitas flores e frutos, mas o amor que você deu, você receberá e também aquela planta também recebeu. E essa deveria ser nossa alegria, nossa felicidade, porque a planta recebeu. Responder é diferente de receber. A planta recebeu, mas talvez não tenha respondido. Haviam diferentes elementos ali. Então, essa é a nossa natureza humana da esperança de receber quando se doa, quando se dá. Mas quando eu dou amor, eu me torno amorosa e me torno mais amorosa ainda. Ontem, um dia antes, Sister Wari estava perguntando alguma coisa, se ela sentia algo. E Brother Eric perguntou, você acha que você é mais amorosa? Sim, definitivamente eu sinto amor por todos, mais natural, mais consistente. E não há nada mais. Agora, em relação à nossa família, o Baba fala das almas brahmins ou das almas que são contato, ou outras almas. Baba está nos dando uma tarefa fácil, mas é ilimitada. Essa tarefa ilimitada é ser um master doador, livre de todas as escravidões e experimentar a sua vida de liberação, Divan Mukti, onde há o mundo divino, sanskars divinos. Baba com 300 filhos, ele tinha seu próprio mundo.
Muitas vezes ele estava no History Hall super senses joy alone. e dançando em, em bem-aventurança, em alegria suprassensorial sozinho. Must not be happening in the sense of differences, different ways, and São as diferenças, diferentes maneiras dos filhos serem, mas nada, so what should we do? nada o In chateava. sense of drama, everyone has E o que nós part to fazemos? play. No São problem. as cenas do drama, é o papel que desempenha, Whatever nada they afetava a were Baba, getting ready to leave Yagya. independente do que eles estavam fazendo ou se estavam prontos para irem embora da Yagya. Quando eles estavam prontos para ir embora, Baba perguntava se precisavam de alguma coisa e se despedia com tanto amor, mesmo que eles fossem embora, nas suas mentes eles estavam com Baba. Baba não falava assim, olha o que você fez para mim, para Yagya, nunca volte, não. Então, você é um ser de amor, de paz, de felicidade. Então, ser é ser a personificação. E você é naturalmente um master doador. Era o que o Baba dizia. Eu estou dizendo, estou pensando. Isso precisa de mais prática. Mas vamos prestar atenção amanhã e ter isso de lição de casa. Om Shanti. Good evening, Didi. Good evening, Avyak. Boa noite, Didi. Boa noite, Avyakti Parivar e toda a família. I never know whether to go back to the night before or Eu nunca sei se eu volto na noite anterior, porque haviam coisas tão interessantes. Eu estava lembrando algo que você disse antes, uma vez, receiving or giving and responding. falando sobre dar, receber e na resposta, o que eu gostei muito foi que quando você se move, ela disse algo que ela ainda vê, que ela percebe. Falando de ontem à noite, bem rápido, eu não sei se há uma diferença entre o Hindi para liberação e liberdade, ou uma liberação, ou liberação de uma forma clássica. Na Idade de Ouro, nós pensamos de nós como liberados ou livres. Na Idade de Ouro, você não pensa nada disso, nem de liberação, nem de liberdade. A maneira como a liberdade é entendida aqui, não há restrição nenhuma. No discipline. Que não haja disciplina, ninguém para controlar ninguém, ninguém para falar nada. Mas liberdade verdadeira é a liberdade dos vícios, de qualquer traço negativo, escravidões. Falando de escravidões. Isso leva à liberação. Quando estamos livres de escravidão, estamos liberados. Liberdade das escravidões e o próximo passo, a liberação. Liberação enquanto vivendo a vida e não enquanto está em Parandã. Isso é viver no mundo, no estado de liberação, porque existe liberação e liberdade. Isso é chamado de fruição, o Jivan Mukti. No contexto, alguns países
as pessoas se mantêm or whatever, just historically that's the way it's always been. And por so histórias the question maybe políticas. by a writer or something, well, they wouldn't know what to do with freedom, even if they Isso foi perguntado a um escritor que eles não sabiam dizer o que fariam com a liberdade. Eles não saberiam o que fazer porque não tinham esse costume. For us as Brahmins too, Para nós também, Brahmins, falando de estarmos segurando a escravidão ou a carga, o peso, isso é porque não sabemos o que fazer? Sim, isso acontece em muitos países. Quando existia liberdade, não existia. Não sabiam o que fazer porque estavam sempre controlados por autoridades. Então, poucos países, eles tiveram que se reestruturar, estruturar tudo. Dentro da família Brahmin, existem algumas almas, duas coisas, ou elas se isolam no nome de liberdade, em nome de liberdade, alguns não sabem o que fazer, ou não sabem estar juntos na família, dentro da família. Se estamos criando um novo mundo, temos que estar juntos. Não estaríamos sozinhos, estaremos todos juntos. Então, temos que trabalhar juntos aqui. Empenho, serviço, na tarefa de Baba. O relacionamento com cada um é de amor, de liberdade e não de escravidão, mas de alegria e felicidade. Então, você tem que estar no meio disso tudo. Alguém não pode dizer, eu não sei o que fazer, não sei como estar com as pessoas numa família grande, não sei o que fazer. É por isso que Baba nos coloca assim, quando vamos a Madhuban, como é grande a família. Olhando a Vyakti Baba, quando ele vem, são 15.000 almas, ele dá o drishti e há tanto poder e todos sentem. E ele não fala, porque essas almas são assim, aquelas são assadas. Eu sempre me lembro disso, quando eu me sento no hall, no Diamond Hall, eu penso no que Baba está doando, o que ele está compartilhando amor, felicidade, entusiasmo. Mas você não fica procurando e vendo. Baba cria toda aquela energia através dos seus raios de poder, do seu drishti, e todos experimentam alguma coisa, mesmo aqueles que estão no fundo. Então, para nos preparar para a Jivan Mukti, temos que ter essa consciência, isso é importante. Eu tenho que eu tenho que ser e doar e dar. Para tantos números. E nos Baba está nos dando, é fácil e é ilimitado. Na minha vida Brahmin, as realizações que eu tenho depois de todos esses anos, eu digo, Baba sabia disso lá atrás. Quando você percebeu como Baba é esperto? Baba não diz assim, faça isso, isso, isso. Você faz algo e então percebe o que você está fazendo. Era algo mais profundo. Quando você percebeu que Baba era tão esperto? Eu sempre digo que Baba é muito esperto. Sabendo de tudo, ele fala da verdade, que a verdade é a verdade.
Baba sabia que essa era parte da alma? Imagine 60 anos atrás. Baba sabia o meu papel que eu ia desempenhar e a maneira como ele me falava, a maneira quando ele me dava responsabilidade, segurava minha mão e me dava o que fazer. Aquele sanskar estava sendo criado. Of course, many things, but one night it was raining, and our morning session used to be Na nossa manhã, nas tendas, porque era muita pessoa, eram muitas pessoas, 15 para as 3 da manhã, nós estávamos dormindo na casa de alguém, na sala. So when Baba came in, I woke up and Baba said with the hand, get up, you know. So I got up. He held my finger and O took me. Shanti está sem som. Daughter, when in the morning 2000 will come, where will they sit? Because lawns were Agora wet. está voltando. So then we went around. Baba is Então, both are going around. And there was nós estávamos andando ali ao redor e tinha um piso de concreto, tinha chovido, já tinha passado. Then I realized that this sanskar of caring, planning, thinking Ela about percebeu os sanskars de Baba, de planejar, de cuidar. Isso tudo era de Baba. Dati Prakashmani e Baba me mostravam algumas coisas e eu dizia, eu sou tão jovem. E depois PC Village veio, e aí todos os sanskars emergiram da Yagya. Muitas coisas eu digo, existem em alguns lugares você pode manter, em outros você tem que estar aberta e vamos desempenhar papéis. Então eu percebo tudo acontece no momento correto. Baba deu alguma coisa porque sabia que você vai precisar enquanto desempenhando seu papel. Essa esperteza vem do conhecimento, esperteza de Baba, porque ele sabia qual era o meu papel no drama. Ele não é esperto nesse sentido, No, I don't mean em that. outro sentido, de uma maneira muito positiva. É de uma maneira muito positiva, porque ele é cheio de conhecimento. Nós também olhamos a todos com o conhecimento, com o terceiro olho do conhecimento. Nós estamos dando de forma natural e será muito útil, não só em termos de indivíduos, mas no termo do drama, das coisas que estão para vir, predizendo coisas, mas a maneira como ele falou antes, então, agora eu entendo, isso é o que ele quis dizer. E eu estava pensando como ele falava das mães, para tentar ajudá-las a superar os seus apegos, para ver os seus filhos não como filhos. E isso para todos os relacionamentos no momento. Alguém, por exemplo, está ela está dando um exemplo. Dizendo que Baba muda as equações. Eu gosto de brincar com essas palavras. Eu sou o melhor, ou se você fizer para mim, então
so much eu more, vou te regar com tanta riqueza not only will you be able to pay all of your other que debts that você you have with people, será but capaz. you'll even be able to make them rich too. So he really is the best one, the best ower, you know, do for him and all your other, whoever you owe, whatever you owe anybody else will. Ela quer dizer que quando você faz algo para alguém é o melhor, ou então, mas a melhor coisa, Yeah, That's the acabamos right. com os nossos débitos, Mhm. mesmo internamente ou externamente. Estamos limpando e acertando, mas não estamos começando. Mhm. Quando conhecemos Baba, paramos de emprestar ou tomar emprestado. So in terms of what else? Oh, and just this thing of again, you were talking about Você estava falando sobre ser consciousness of who you are now, ou who de you were estar before. naquela consciência daquilo que você é. As palavras também são importantes, não só que eu sou isso, mas a linguagem que eu uso. Eu tenho visto, não sei se você tem visto, que a linguagem dela veio para me morder, uma expressão, dizer alguma coisa, ouvir algo, e isso volta para você, ou de palavras que eu uso para mim mesmo. Isso é o que você diz. Quando você é doador, você recebe. Quando você dá, você recebe, certo? É auspicioso, estou recebendo aquilo. Ontem eu peguei uma mulher antiga, estava na minha consciência. Baba usou uma palavra sobre Dharma. Ele é Chitra Gupta. Ele mantém as contas, mas neste momento, enquanto esse momento é tão especial, porque ele é o doador de bênçãos. Então, este momento está preenchido de bênçãos, mas ele leva em conta, e isso será revelado mais tarde. Às vezes os filhos pensam que eu sou inocente, eu não sou inocente, isso será revelado mais tarde. Ele também é Mahakal, a grande morte. Mas eu gosto da ideia de porque ele é o doador de bênçãos, então o tempo tem as bênçãos automaticamente e eu sou capaz de usar essas bênçãos na hora. E como eu compartilhei hoje, eu estava pensando, as contas estão com Baba, não é que ele as mantenha. É o universo todo, a verdade, a honestidade. E porque esses são os princípios, então tudo funciona automaticamente. O que é bom, o que é ruim, o que for. Então o resultado vem, as consequências, ou retorno ou prêmio. Então ninguém tem que dar ou receber. Quando desobedecem, os resultados vêm. Eu estava pensando, porque Deus tem que manter uma conta também, mas é o universo. Quais são os princípios, e se quebramos isso em relação à matéria, quais são as consequências e os resultados. Existe então a fruição ou a punição. É algo universal, são os princípios universais.
Vamos dizer que alguém faça algo errado por ignorância, porque não sabem mais o que é isso? Ou alguém faz algo de forma deliberada e eu estou vendo os dois? Quem deveria receber mais a minha misericórdia ou não haveria diferença? A ação errada está errada, mas se foi por ignorância tem menos punição. Mas se é uma reação errada, é uma reação errada. Então não há desculpas. Mas se isso acontecer, talvez você vá desculpar, ou talvez possa haver alguma punição pequena, mas quando alguém tem a intenção, então o sofrimento interno é maior do que externamente. Incognito, yeah. Isso é algo incógnito. Você comentou de um irmão que foi embora, se casou, depois voltou, e ele pensou que fosse ser ignorado, mas ele foi recebido de forma acolhedora. Ele não tinha cometido um crime, mas se alguém fez algo, ou foi violento, agressivo, ou roubou, então outra vez, como é que eu deveria me sentir em relação a isso? Não todas as ações, crimes são iguais. Ou às vezes você é mais relutante a perdoar. Se aquela alma mudou e não vai fazer mais, eu penso que perdoar e também permitir que aquela alma faça a tarefa que fazia por causa da realização daquela alma. Alguns podem ter feito algo, mas não repetiram, não continuaram fazendo a mesma coisa. Estamos passando do tempo. Gratidão. Gratidão. Constante, boa noite. Misericordioso e doador, torne-se liberado e dê a doação da liberação. E essa é a de ontem. É o Sinavyakti. A de hoje é outra. Agora colocar. Misericordioso e doador. Dar significa automaticamente receber. Torne-se o mestre doador e definitivamente continue a dar às almas, sejam elas brahmanes ou almas em contato e relacionamento. Seja altruísta e dê a eles a experiência de felicidade, paz, bem-aventurança e amor. Você tem que dar e dar significa receber. Quem vier na sua frente a qualquer momento deve definitivamente voltar com alguma coisa. Tendo vindo até vocês, mestres doadores, eles não devem ir embora de mãos vazias. Om Shanti. Misericordioso e doador. To give means to automatically receive. Dar significa receber automaticamente. Torne-se um mestre doador e definitivamente continue a dar às almas, sejam elas brahmins ou almas em contato e relacionamentos. Seja altruísta e dê a eles a experiência de felicidade, paz, bem-aventurança e amor.
bliss and love. Você You have to give and to give. Você means tem que to dar, receive. e dar significa receber. Whoever comes in front of you Quem vier na sua frente a qualquer momento deve definitivamente voltar com alguma coisa. Tendo vindo até vocês, mestres doadores, eles não devem ir embora de mãos vazias. empty-handed. रहमदिल दातापन देना माना स्वतः ही लेना चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों को कुछ न कुछ मास्टर दाता बनकर देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए।